Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero conversar sobre algo que Deus começou a tratar profundamente em mim, quando me chamou para ministrar sobre unidade. Porque muitas vezes a gente acha que a unidade começa no grupo, na igreja, nos relacionamentos, mas Deus me mostrou algo diferente, que unidade começa dentro da gente, no lugar onde a comparação morre e a identidade é curada. E foi recentemente, quando eu recebi um convite para ministrar para algumas mulheres sobre o tema unidade, enquanto eu preparava aquela mensagem, que Deus fez algo curioso comigo. Ele não me levou para um lugar novo, ele me levou de volta para quem eu já fui um dia. Porque hoje, olhando para a forma como eu me relaciono com outras mulheres, eu consigo perceber o quanto Deus me tratou nessa área. Mas nem sempre foi assim. Eu já fui a mulher que se comparava em silêncio, que se media o tempo inteiro, que ajustava a própria personalidade dependendo de quem estivesse por perto. Não era algo que eu falava, mas era algo que eu sentia. E por muito tempo eu nem sabia nomear aquilo, até entender que aquilo não era personalidade, era ferida. Porque a comparação, ela não nasce da maldade, ela nasce de uma identidade que ainda não foi firmada. E quando a gente não sabe quem é, a gente começa a querer ser aquilo que admira no outro. E sem perceber, a gente vai se afastando daquilo que Deus já disse sobre nós. E foi exatamente aí que Deus começou a me tratar. Não no exterior, mas internamente. O texto base da minha ministração era Efésios 4, do 1 ao 3, onde Paulo diz assim: vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam completamente humildes e amáveis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam tudo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. E quanto mais eu meditava nesse texto, mais eu percebia algo que antes tinha passado despercebido por mim. Aqui, Paulo não começa falando sobre comportamento, ele começa falando sobre identidade e chamado. E isso me confrontou profundamente, porque não existe uma postura saudável sem uma identidade bem resolvida. Como eu posso viver em unidade se eu ainda estou tentando me provar? Como eu posso caminhar com leveza se eu ainda estou tentando comparar o tempo inteiro? E isso fica ainda mais difícil quando a gente olha para a realidade feminina. Porque nós, mulheres, crescemos cercadas de expectativas, de cobranças, de rótulos. Nós aprendemos cedo que precisamos dar conta de tudo, ser fortes o tempo inteiro, equilibrar tudo, sustentar tudo, provar o nosso valor constantemente. Como se o nosso valor estivesse ligado ao quanto nós conseguimos carregar e entregar. Mas enquanto o mundo espera uma mulher autossuficiente, Deus procura uma mulher dependente da presença dele. E isso ficou muito claro para mim quando eu comecei a olhar com mais profundidade para a mulher de Provérbios 31. Porque ali não existe uma mulher desesperada tentando provar a sua força. Existe uma mulher que já entendeu quem é. Uma mulher que confia em Deus, que constrói a partir de um coração rendido, que depende da provisão do céu. O valor dela não está no seu desempenho, ele está na identidade. E foi nesse contraste que Deus começou a alinhar o meu coração. Porque eu percebi que por muito tempo eu tentei viver versões minhas que o mundo validava, mas que não eram exatamente quem Deus tinha me chamado para ser. E isso cansa. Cansa viver tentando corresponder. Cansa viver tentando sustentar. Cansa viver tentando provar algo. E foi então que eu entendi. Não adiantava querer viver o chamado sem antes permitir que Deus tratasse a minha identidade. Porque a gente não descobre quem é em Deus sem antes permitir que Ele cure quem a gente se tornou ao longo do caminho. E esse processo não é algo automático, ele é intencional e totalmente rendido. Como diz Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Foi nesse lugar de verdade, de entrega, de parar de fingir que eu dava conta sozinha, que algo começou a mudar de verdade dentro de mim. Mas primeiro eu precisei entregar tudo aquilo que eu escondia, as inseguranças que eu disfarçava, as comparações que eu normalizava, as versões minhas que eu insistia em sustentar. Porque Deus não cura o que a gente esconde, Ele cura o que a gente entrega. E aos poucos, Ele foi restaurando a minha identidade, me lembrando quem eu já era nele. E 1 Pedro 2,9 diz algo poderoso.
Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para que anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui eu entendi uma coisa libertadora. Eu não precisava me tornar alguém, eu só precisava me lembrar quem eu já era em Deus. E quando essa verdade começa a viver dentro de você, tudo muda. A forma como você se vê muda, a forma como você se posiciona muda e, inevitavelmente, a forma como você se relaciona também muda. Foi assim que Deus foi transformando o meu olhar sobre outras mulheres. E então eu deixei de enxergar comparação e comecei a enxergar propósito. Eu deixei de enxergar ameaça e comecei a enxergar conexão. E hoje eu elogio mais, eu incentivo mais, eu celebro mais as conquistas alheias. E não por esforço, mas sim porque aquilo que antes me fazia competir já não governa mais quem eu sou. E foi nesse lugar que eu entendi algo que eu carrego comigo até hoje. Mulheres curadas não constroem muros, elas constroem pontes. E ser ponte é não reter aquilo que Deus já fez em você. É entender que a sua história não termina em você. É olhar para outra mulher e, ao invés de se comparar, se aproximar. Ao invés de disputar, caminhar junto. Ser ponte é reconhecer que aquilo que Deus fez na sua vida pode ser exatamente o que outra mulher precisa para continuar. Estender a mão é compartilhar o caminho e facilitar o acesso. E no fim, não é sobre quem aparece mais, mas é sobre quem decide amar mais. Hoje, olhando para trás, eu percebo que a minha caminhada ficou muito mais leve quando eu parei de competir e comecei a caminhar junto. Quando eu parei de me comparar e comecei a me posicionar. Quando eu parei de viver me defendendo e comecei a confiar no processo de Deus em mim. E talvez o convite de Deus hoje para você não seja olhar para fora, talvez seja olhar para dentro e se perguntar: o que em mim ainda precisa ser entregue? Porque a unidade não começa quando todo mundo ao redor muda. Ela começa quando o meu coração se rende e se permite ser curado por Deus. E quando isso acontece, você deixa de ser uma mulher que apenas se protege e se torna uma mulher que constrói, que conecta, que levanta outras mulheres. Como Jesus disse em João 13,35, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E quando esse amor deixa de ser discurso e passa a ser prática, unidade deixa de ser conceito e passa a ser o reflexo de um coração transformado por Deus. Então, se esse episódio falou com você hoje, compartilhe ele com alguém. Talvez exista uma mulher cansada de competir, precisando descobrir que ela não nasceu para disputar espaço, mas para caminhar em propósito. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre fé, identidade, cura emocional, feminilidade, processos, recomeços e tudo aquilo que Deus transforma quando permitimos que Ele trate o nosso coração. Talvez uma dessas flores também seja para você. E por fim, obrigada. Obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!